sobre a passagem de Pedro. Pedro não teve medo de abandonar o barco quando ele enxergou Jesus e também não teve medo, ele não achou que era um fantasma, ele tinha certeza que era o mestre, mesmo ele dizendo: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E existem algumas palavras que a gente fala que dá uma impressão de falta de fé, mas não é falta de fé. É como Gideão disse: me dá um sinal que tu és o que comigo fala. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E mesmo ouvindo a voz de Jesus, quando ele abandona o barco, ele consegue dar alguns passos. E às vezes a gente abandona o barco e a gente dá alguns passos achando que a nossa fé vai ser o suficiente. Mas existem momentos que o vento sopra e o vento abala a fé de quem teve coragem de abandonar o barco. Quando Pedro ele pisou na água, ele não foi afundando de imediato, ele deu alguns passos. Mas aí o vento fez com que ele temesse, o vento fez com que ele duvidasse. Não foi a fé dele que falhou totalmente. Mas quando o vento soprou, é normal que o nosso corpo balance no meio do vento. E quando o vento soprou, ele não teve nem um pingo de dúvida que era o mestre, quando ele grita: Senhor, socorre-me. E às vezes nós estamos afundando em meio àquilo que a gente mesmo acreditou que seria verdade, que a gente ia conseguir só com a fé. Mas o Senhor está dizendo que a nossa fé pode falhar em alguns momentos da nossa vida, que a nossa fé pode não nos levar tão longe quando a gente imagina que vai. Mas quando ele viu que ele estava perecendo, ele gritou: Mestre, socorre-me, porque ele tinha certeza que o mesmo Jesus que mandou ele abandonar o barco e descer e pisar na água, era o mesmo Jesus que não ia deixar ele morrer afogado no meio do mar. E essa noite eu quero trazer uma palavra para vocês, que às vezes Jesus manda a gente fazer algumas coisas, devido à nossa insistência, devido à nossa coragem, devido à nossa vontade de pisar sobre as águas como o mestre está pisando. Mas quando ele viu que ele estava se afundando, ele não teve nenhum pingo de vergonha em gritar e dizer: Senhor, socorre-me, porque eu estou afundando. E talvez você começou bem, talvez você, na força da sua coragem, na força da sua vontade, na sua fé, porque no começo a fé ela empolga. Você fez a coisa certa, você desceu do barco, coisa que os outros não tiveram coragem de fazer. Coisa que os outros não tiveram coragem de arriscar, e eles ficaram com medo, dizendo: será um fantasma? Você sabe que não é um fantasma que está vindo ao seu encontro. E você sabe que há uma grande possibilidade de você andar sobre as águas. Mas o que o Senhor quer nos mostrar é que existem momentos que Ele permite o vento só para ouvir a nossa voz: socorre-me. Para que a gente entenda que não basta só a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais que ele tenha ouvido de Jesus: homem de pouca fé, ele estava dizendo: você tem pouca fé. Mas em outra passagem a palavra diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar um monte. Ali Jesus não estava dizendo para ele: ei, você é um fracassado. Ele está dizendo: você tem fé, mas se você gritar por socorro, a sua fé é pequena. Mas se você gritar por socorro, eu estou aqui para segurar a tua mão, para não deixar você afundar, porque ele diz: mestre, manda que eu vá até o Senhor. Então ele desceu do barco usando a fé, mas mediante uma ordem. Porque se Jesus não tivesse dito para ele: venha ao meu encontro, eu tenho certeza que ele não abandonaria o barco. E se você abandonou o barco e pisou na água, sentiu que a água dá para caminhar, mas o vento foi mais forte que a sua fé, não hesite, clame por socorro. Diga: Senhor, eu não estou aguentando, o vento está soprando e eu estou me afundando mediante aquilo que a minha fé me fez acreditar. Então nessa noite, quando eu fiz esse hino, eu estou dizendo: Senhor, eu não tive medo quando eu ouvi a tua voz. Quando o Senhor me disse: saia do barco e ande sobre as águas, eu tinha certeza que era o Senhor que estava me chamando.
Mas o vento, no meio do nosso caminho, ele vem para tentar roubar essa fé. A fé que faz a gente abandonar o barco. Mas eu glorifico a Deus que no meio das águas, quando você pensa que você vai morrer afogado, Pedro não chegou a submergir sobre as águas. Ele sentiu que ele ia se afundar. Mas ele gritou de imediato: não espere se afundar para você clamar. Não espere se afogar para você pedir socorro. Quando você perceber que a sua fé não é suficiente para você chegar até onde Jesus está, peça que ele venha ao seu encontro e segure na sua mão e te leve de volta a um lugar onde você não vai morrer afogado. É mais ou menos isso que Jesus está nos mostrando nessa... Mais ou menos não, é isso que ele está nos mostrando nessa palavra. Se o vento abalou a sua fé, clame por socorro, porque o mesmo Deus que chamou você, é ele que vai segurar na tua mão e vai te devolver num lugar seguro. E que nessa noite você possa receber essa palavra do Senhor. Às vezes a gente critica Pedro, mas ele foi o que teve coragem de abandonar o barco. Tem muita gente que é criticado porque abandonou o barco e começou a andar sobre as águas, mas tem muita gente dentro do barco considerando Jesus como fantasma. Tem muita gente dentro do barco olhando para Jesus e dizendo: você é doido? Você vai arriscar fazer isso? Você vai sair do barco? Você vai pisar no mar? Você sabe que você não é como Jesus. Não se compare a Jesus que desceu do barco, não se compare a Jesus que anda sobre as águas, mas se ele mandar, saia do barco e vá ao encontro dele e vá até onde as suas forças derem. Porque quando você não tiver mais fé para permanecer em cima das águas, o Senhor vai segurar nas suas mãos e vai devolver você no barco. Eu entrei só para deixar essa palavra para você.